Olá, rapaziada. Mais uma vez nós estamos aqui no Papo de Engenharia. Hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial, que eu conheci durante essa campanha eleitoral, me apaixonei por ele, porque é uma pessoa extremamente competente, mostrou um grande trabalho. Você já deve estar vendo, é o meu amigo engenheiro Ronaldo Rangel. Ronaldo, aquela câmera ali é a sua, aquela ali é a minha, a do meio é que pega nós dois o que você precisar. Eu queria agradecer o Ronaldo. O Ronaldo tem seus afazeres particulares, abriu mão aí, uma coisa muito difícil, mas ele veio. E ele vai contar um pouco da sua história, um pouco do que ele sabe da engenharia. Ele é engenheiro civil e ele vai contar um pouco dessa trajetória de candidato a presidente, esse número de votos. Teve um número de votos espetacular que eu achei, 1.200 votos. Para quem está concorrendo pela primeira vez, foi espetacular. E eu acho que ele vai contar algumas novidades. Vamos ver aqui. Antes disso, Ronaldo, você vai participar do merchan nosso aqui, do marketing que a gente faz. Estou contigo. Faz parte dos amigos aqui que me ajudam. Esse é o Papo de Engenharia. Esse é o logotipo nosso. Que esse é o blog. Se quiser escrever algum texto, nós temos um blog, Papo de Engenharia, eu e Barata. Barata não está aqui porque está com alguns problemas pessoais e tal. Essa é a Braip, do Jorge Omar. Inspeção Predial de Gás. O grande Jorge Omar, que faz isso na área comercial e residencial. Esse é o do Paulo Dias. Você conhece lá em Niterói, Paulo Dias do IBEC. Sim. Tem um curso de engenharia de custo. É um dos melhores profissionais do Rio de Janeiro, talvez do Brasil, ou o Barata diz que é da América Latina. A Contec Engenharia do Barata. Barata é um profissional da área de engenharia e faz perícias e consultorias de elevadores e várias coisas. A outra que apareceu foi a BMEC, a Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, que eu e Barata somos diretores. O presidente é o engenheiro André, lá de Itaperuna, e inclusive a BMEC vai ter representação, se não me engano, no ano de 2027, no plenário do CREA, e o André é o nosso presidente, acho que até 2027 e tal. Está tocando lá e eu e Barata estamos tentando dar uma força para levantar a associação, da qual nós somos muito, muito interessados em associações de representação pelo estado todo. Bom, meu amigo Ronaldo Rangel, porque é um prazer de novo estar aqui, você nem imagina qual é o prazer. Nós nos conhecemos pelo WhatsApp, lá por volta do ano, uns 3 anos ou 4 anos atrás, que a gente discutia e você achava que o CREA, junto com o bispo, sempre fui, o que eu posso falar é o seguinte, eu sempre fui um questionador do sistema, ainda que seja como profissional. Nunca fui, e aí, já iniciando, né, eu nunca fui profissional dentro do sistema CREA, nem por entidade de classe, nem como inspetoria, tá? Sempre fui profissional, então o meu questionamento era sempre voltado pro lado do profissional. E aí, eu quero te falar aqui, como eu já falei antes, e quero te agradecer pela oportunidade, antes de mais nada, mas duas coisas, né, Barata? Assim, você lá atrás, isso eu só lembrei, e sou muito sincero, quando você me trouxe o questionamento e realmente me veio à memória, né? Aquilo que foi semeado por você na minha vida, porque lá atrás você falava, eu questionava, você era um grande defensor. Da gestão Cossenza. Cossenza, você era, eu posso dizer, o braço operacional e o escudo do Cossenza, porque eu cobrava dele e eu sempre fui claro, eu votei no Cossenza, então eu cobrava dele como presidente que me representava. E você fazia o questionamento da pouca mobilidade que se tinha no atendimento ao profissional. Isso. E aí você sempre muito bem, muito prestativo, muito bem relacionado dentro do sistema, buscava resolver não só as minhas demandas, mas as demandas dos outros profissionais. Eu sempre tomei a liberdade de, vai no Marcão que o Marcão resolve. E além disso, ainda tem uma coisa, eu te desafiei, disse assim, olha, se você quer mudar o processo, mudar o sistema, você tem que participar por dentro do sistema. E aí você foi pro desafio. Na verdade, aquilo que eu falei, você semeou nisso, porque eu sempre questionava, e uma vez a gente teve uma conversa bem extensa e aí você falou, Ronaldo, acho lindo você falar isso, mas você não faz parte do sistema. Falar de fora é fácil. Vem para dentro do sistema, participa do sistema para você entender e aí sim você falar. Isso nunca foi uma ideia. Eu nunca quis ser... Mas nós vamos chegar lá, para a gente não atropelar aqui, porque nós temos uma hora e 10 para você falar. Primeira coisa que a gente faz aqui
e você vai me atender, é o seguinte: como é que você chega na engenharia? Eu sei que você hoje é uma liderança da engenharia no Rio de Janeiro. É uma das 3 lideranças. O Miguel, o Cossenza e você veio com a terceira força. Me diz o seguinte: como é que você chega na engenharia? Então, eu sou filho de mãe solteira, sempre fui eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe era técnica de enfermagem, depois foi fazer serviço social. E eu sempre fui um cara apaixonado por conhecimento. Então, eu vim de uma família humilde, fui inserido na minha adolescência no meio que era um meio muito elitizado, no jiu-jitsu. Naquela época, só quem tinha bastante condição podia fazer o esporte. Um kimono era praticamente 1/4 de um salário mínimo. Ele continua até hoje, não é muito barato, não. Kimono é muito barato. E uma das coisas que eu sempre consegui estar naquele meio de uma forma limpa, tranquila, sem nada, era no diálogo. Eu sempre fui um cara que soube dialogar. Eu aprendi com uma tia minha a paixão por dicionário. Então, eu sempre, nas minhas falas, que você pode sempre ver, eu sempre falo o seguinte: eu sou muito assertivo com as palavras. Então, eu sempre gostei dos sentidos. Minha tia me ensinou o seguinte: escolhe uma palavra por semana e insere no seu dia a dia. Uma palavra que você goste, e isso eu fui fazendo, eu fui gostando, e eu tenho uma facilidade muito grande de assimilar conhecimento. Isso desde novo eu sempre fui assim. Então eu sou um cara que faz 2, 3 vezes o exercício, e você pode ter certeza que eu já peguei o exercício. E aí, como é que eu cheguei na engenharia, né? Dentro dessa realidade, Barata, eu não tinha uma outra opção. Marco Antônio, tu tá me chamando? Me perdoa, Marcão. Tá perdoado. Me perdoa. Não, Barata é meu camarada. Vambora. Marcão, então a gente... Depois edita. Como é que a gente chegou dentro da engenharia, Marcão? Eu, no meu segundo grau, estudei muito, porque eu não tinha opção de fazer particular no primeiro momento. Minha irmã queria fazer psicologia e eu sempre fui muito bom em exata. Então eu fiz vestibular para matemática e física, para todas as públicas. E eu passei em todas elas. Quando na minha época de segundo grau, você escolhia se era primeiro ou segundo semestre que você queria. Eu fui atleta, como eu falei, de jiu-jitsu há muito tempo. Fui atleta de ponta, fui campeão carioca, fui campeão brasileira. Preta. Sou marrom 4 graus. Marrom 4 graus. Mas tenho 6 alunos. Dano judô, né? Mas eu tenho 6 alunos meus que são faixa preta, que eu dei aula e foram seguindo. E aí, eu no segundo grau estudei muito, passei, e eu botei todas as minhas opções para o segundo semestre. Por quê? Eu queria dar um tempo para mim, para minha cabeça. Eu queria ir para o Pan-Americano de Jiu-Jitsu, que era nos Estados Unidos, e eu queria ter 6 meses de lacuna para eu me dedicar, para eu dar uma relaxada e me focar no judô, no jiu-jitsu. No jiu-jitsu. Só que eu tinha uns amigos meus de infância que já estavam no primeiro ano de engenharia. Você é de que bairro? Eu sou cria de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, grande. Eu nasci aqui, no Maracanã, tá? E com 4 anos eu fui morar em Nova Iguaçu. Que bairro? Em frente ao UNIG, Universidade de Nova Iguaçu. Tá? Estado de Madureira? Estado de Madureira, ali. E aí, fui pra lá, fiz o vestibular, passei para todas essas, e aí esses meus amigos já faziam engenharia. Ô, Ronaldo. Lá de Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu, na UGB, que é a antiga Universidade Geral de Biase, né? Antigamente era FERP, Fundação Educacional Rosemar Pimentel. E aí, faz o vestibular, tu passou pra tudo. E tava aberto o vestibular. Passei, fui terceiro colocado no vestibular. Pra que escola? Pra FERP, antiga FERP, atual UGB. Terceiro colocado, cheguei pra minha mãe, conversei com a minha mãe. Falei, mãe, meu filho, um custo, eu já tinha escolhido fazer na Rural. Física na Rural. E aí minha mãe falou o seguinte, meu filho, o custo que a gente vai ter de viagem, uma alimentação e de volta, faz aqui, você tá do lado de casa. 700 metros da minha casa, tá, o Marcão? 700 metros da minha casa, e aí eu falei, não, vou lá. Fui, fiz a matrícula, minha mãe bancou, e aí esses meus amigos falaram, cara, o que tá estourando agora é AutoCAD. Isso em 2001, tá? E aí, mesmo. E aí eu fui fazer AutoCAD só com a matrícula na faculdade, em Quintino. Ia de trem, voltava de trem, fiz AutoCAD. Na escola...
Na escola técnica, na FATEC. Na FATEC que tinha. Isso que eu ia falar, porque teve aqui a Kate, não sei se você conhece, a Kate agora também fez AutoCAD da FATEC que tinha. E aí eu fiz AutoCAD lá e comecei a faculdade. E aí, como eu te falei, a gente veio de uma família humilde. E aí eu fui atrás de estágio. Só que no primeiro período, com estágio, onde é que você vai conseguir? Ela fez uma graninha para poder sustentar. Para pagar a faculdade. Eu só queria tirar esse peso da minha mãe. E aí eu fui na prefeitura de Nova Iguaçu. E aí chegou na prefeitura, cheguei na antessala, poxa, sou um acadêmico de engenharia, mas eu queria conhecer a engenharia de verdade mais profundamente, então queria arrumar um estágio. E você sabe que isso deve ser o mesmo problema dos alunos que entram na engenharia. Mesma coisa. Querer ter um acesso mais rápido ao que a engenharia faz. Como eu já tinha as opções das públicas, eu queria estar dentro da engenharia para ver se era realmente o que eu queria. Se não fosse, eu trancava no meio do ano e ia para física, que era a minha opção. E aí, nisso, a recepcionista me recebeu. Tá, mas você tá em que período? Eu falei, primeiro. Ela começou a rir. E aí, já quer começar estágio? Ela falou assim, pô, você nem sabe nada de engenharia. E aí, atrás dessa recepção, tinha a sala da nossa diretora de obras de Nova Iguaçu. Queria deixar um beijo grande, Carla. E foi a pessoa que... eu tive com ela agora na época da campanha. É uma pessoa que eu tenho um carinho. Ela é a responsável... Ela é engenheira. Ela é arquiteta. Arquiteta. Ela é a responsável de eu estar na engenharia. Porque ela está na prefeitura até hoje. Está na prefeitura até hoje. Já sempre de uma para outra, foi para Mesquita, para Queimados, mas ela, a expertise dela é gestão pública. E aí, a Carla saiu e falou assim, poxa, no primeiro foi assim, mas eu sei AutoCAD. Aí ela olhou para mim, AutoCAD no primeiro período? Você é técnico de edificações? Eu falei, não. Ela, como é que você fez? Eu falei, não. Aí expliquei. Ela chamou um estagiário, que por coincidência era meu amigo de infância, mas ele já estava... Era uns 2, 3 anos mais velho que eu, fazia arquitetura, e ele que fazia os projetos na prancha, caneta, nanquim, régua, era essa a engenharia, tá? E aí, ô Eduardo, pega uma planta, dá para ele, ver se ele sabe fazer. Eu fiz a planta em menos de 2 horas. Já te deu o computador, tu fez lá no Sentei lá no computador que tinha, em menos de 2 horas eu fiz a planta, e aí o Eduardo chamou ela e falou assim, já acabou. Ela, o quê? Já acabou? Já. Olhou tudo certinho. Eu falei assim, não, tem um estágio para você. Você vai fazer, a gente está fazendo a digitalização de todos os projetos que estão licitados e você vai ser esse cara. Eu falei, então eu vou te fazer uma contraproposta. Aí ela olhou para mim, já tô te dando estágio, você ainda tá negociando. Eu falei, então, mas aí eu expliquei para ela, falei, eu tenho uma matrícula, eu já enviei a documentação, preciso saber se a engenharia é o que eu quero. E eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui 3 dias fazendo o projeto, 2 dias eu quero estar no estágio na obra. E aí ela, tá bom, aceitou. E assim eu fiz. E ali eu me apaixonei. Nesse primeiro estágio eu consegui contato com pessoas que me abraçaram. Foi para que obra? Lembra? Shopping a céu aberto. Hoje é o calçadão de Nova Iguaçu. O de ponta a ponta. Entrando nas valas. Getúlio Vargas, da Getúlio Vargas até a Coronel Francisco Soares. Lá na frente, perto do Banco do Brasil. Ela toda. E a gente pegou você ficou trabalhando ali uma vez por semana, ali 2? 2 vezes por semana. Eu montava os relatórios de obra, inclusive, e o engenheiro, que era o fiscal... A obra era da prefeitura ou obra de empreiteira? Obra da prefeitura, licitada para uma empreiteira. E aí eu comecei, fiquei... E você era o fiscal da obra? Eu era o estagiário, mas fiscalizando junto com... Aprendendo, inclusive, com o engenheiro, que o engenheiro foi me ensinando como funcionava. E aí eu fiquei apaixonado. Aí gostou? Apaixonado. E o meu serviço foi tão bom que a empreiteira... A empreiteira, como é o nome dela? O nome da empreiteira, lembra? Mas peraí que eu vou lembrar. Que era dona da pedreira de Nova Iguaçu. O dono da empresa era o Paulo Ivan Masterpave. Tá? Ela é de Nova Iguaçu mesmo? É de Nova Iguaçu. Ela era dona da pedreira de Nova Iguaçu. Era a urbanização do calçadão. Era a urbanização do calçadão. Toda. Manilhamento, tudo. Quando a gente tirava era... Drenagem? Tudo. A gente ia abriu aquilo ali, tudo. E aí foi o meu primeiro e grande projeto. Grande projeto. Aprendi muita coisa ali, Acabou, aí fui para um outro... O Mário te chamou para trabalhar, o dono da empresa era? Não,
acabei de falar, Paulo Ivan. Paulo Ivan. Me chamou para ser o fiscal, o apontador estagiário da empresa. E aí, como eu já fazia para a prefeitura, ele gostou e eu fiquei nessa, já para a empresa. E aí eu recebi uma outra oportunidade de ir para a construção de edifício. E aí eu já fui ser estagiário. Dentro da empresa? Dentro da mesma empresa? Em outra empresa. Qual era a outra empresa? Pô, era... Não lembro. Tá bom. Não lembro. Tá bom. É porque prestigiar, lá... de alguma maneira, eu tento prestigiar também a área de empresariado que merece uma consideração. Assim, de cabeça, não me vem. Mas aí você foi fazer prédio que prédio? Lembra qual foi o primeiro prédio que você foi? É o residencial... Edifício residencial... Não importa. Aonde? Nova Iguaçu mesmo? Nova Iguaçu. No centro? No centro, no miolo do centro. Depois eu vou lembrar e vou te falar. E fiz o prédio, coordenava a obra nesse prédio, por quê? Aí tu saiu da prefeitura ou continuou? Saí da prefeitura, fui para Masterpav, fui para essa empresa. E aí, nós tínhamos uma engenheira para 3 obras. Então, ela de manhã estava na minha obra, abria a obra comigo, ia para a segunda obra, ia para a terceira e ela voltava na minha obra para antes de finalizar. Então, essa era a dinâmica da obra. Então, era o nome da engenheira? Não lembra também. Não, cara. Mas era Daisy. Daisy, uma das pessoas que você referência, é sua referência, né? Daisy. É a sua referência. Eu falo que a gente sempre pode aprender o que é bom e o que não é com tudo, entendeu? Com tudo, claro. Todo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Pode ser que ela seja boa numa coisa, ruim na outra. Às vezes é uma puta profissional na engenharia, mas na administração, a administração da obra deixa a desejar. Eu sempre fui um cara muito, muito bom em relacionamento interpessoal, né? Graças a Deus eu sou um cara que consegue lidar, falar, ser claro. Eu sou muito transparente, tá, Marcão? Eu sou transparente, isso eu sempre fui. Aí você termina a obra lá? Fizemos a obra, terminei o prédio. Já peguei com ele iniciado, tá? E aí fui fazendo, no meio da obra a gente descobriu que tinha um problema e resolvemos o problema. Começaram a obra e não tinham iniciado a cisterna. Aí tu imagina, tem que fazer a cisterna. Já estava em alguns andares? Já tinha até o 6º andar já preparado. E a gente teve que fazer uma adequação de projeto e tudo mais em função disso. E aí eu fui aprendendo a lidar com gerenciamento de pessoas e obra. Você sabe que o pior disso é gerenciar a pessoa. Né? E aí, a obra até você vai por causa da tua competência, mas a pessoa que era difícil. E aí eu sempre falo o seguinte, assim, um dos caras que eu mais aprendi na engenharia foi o mestre de obra dessa obra. Ele era um cara que abria a planta aqui, ele vinha com ele botava o óculos assim na ponta do nariz, vinha com a lapiseira, ele olhava, ele rabiscava, fazia um círculo aqui, dobrava, falava assim, ó, leva e manda revisar nesses pontos. Por quê? Era onde tinha conflito não temos o nome dele de projeto. Não temos o nome dele para citar. Mas não fica aqui a nossa... Não, de verdade. E o que eu falo que sempre me marcou é porque ele falava o seguinte, planta. E aí, como eu falei, eu sempre gostei muito de palavras, eu sou um cara que às vezes questiona sobre assertividade de escrita, e eu gosto disso. E esse planta, quando ele falava planta hidráulica, mas ele é um cara que conhecia... Relaxa. Não. Pode atender. Não, vamos lá. Não vai dar para falar com ele agora. E aí, ele falava planta hidráulica. Vai atender, atende aí rapidinho. Paulo, eu tô gravando, depois eu falo contigo, Paulo. Tudo bem? Tá bom, tá legal. Tá bom, tchau. Não é não. Tá bom? Tchau. Olha lá, estou contigo. Fala. E aí, ele era esse cara, mas ele era um cara que ele foi me ensinando isso. Ele, no primeiro momento... Foi o mestre, então. Foi o mestre. Ele me ensinou. Nessa obra... Esse pulo do gato, tudo, de olhar a planta, de verificar o detalhe da coisa que tá faltando. Hoje eu tenho pós em BIM, mas esse BIM ele me ensinou lá. Mas essa caixa d'água, a cisterna, ele também foi que sacou, não? Então, ele já tinha falado. Ele já tinha falado. E aí queriam fazer depois. Só que se fazer depois... Tudo pronto é difícil. Tudo pronto é difícil. E aí, essa compatibilização... Pilar, fundação, como é que você vai fazer? Tudo.
Fundação, e isso deu uma dor de cabeça absurda. Para mim foi ótimo. Porque você aprendeu a fazer uma cisterna meio torta. Esse foi um período que eu ganhei dinheiro. Fez uma cisterna meio torta, assim? Não, fizemos direitinho, bonitinho, como era o projeto, mas a gente teve que fazer depois. E a obra, que era uma obra limpa, se tornou suja por causa de retirada de material. E aí você já sabe como é que é. Você trabalha com a parte de solo, não tem para onde correr. Bom, no final, você termina essa obra, desse prédio que está lá em Nova Iguaçu, você passa todo dia lá e verifica o prédio e fala, puta... E eu tenho um amigo meu que tem um apartamento lá. Ah, é? Você também já frequenta o prédio? Já. Aí você fala, olha, esse prédio aqui que eu participei. Bom, aí você sai de lá... Então, aí enquanto eu tô lá, eu fiz o concurso para PM e para bombeiro. Ah, sim. Porque você tinha essa vertente de polícia, de militar, nada. Eu sempre... É que o salário não era bom, o outro era melhor. Eu tive a oportunidade de fazer o concurso. E eu fiz os dois. Mas você ia passar, claro. Então, e aí eu passei para os dois. E aí eu optei por ir para o bombeiro. Eu sou apaixonado por carro. E eu sempre, quando você é criança, você vê aquele caminhãozão passando. Claro. Eu sempre todo quis mundo, ser quando bombeiro. é garoto, ser bombeiro, piloto de avião. Eu sempre quis ser nessa dinâmica, bombeiro. E sempre gostei de carro. Então fiz a prova, passei e fui fazer o recrutamento. Foi lá pro Campo Santana? Guadalupe. Ah, não, vai pra Guadalupe, lá pra escola de... Centro de Formação de e Aperfeiçoamento de Praças. De praças. E aí, lá tem oficiais também, né? Tem academia, agora é lá, mas antigamente não era em Charitas. E aí entrei, fui ser bombeiro. Hoje eu sou bombeiro há 24 anos, tá? 24 anos que eu já sou bombeiro. Tu tem patente lá, você? Sou primeiro sargento, vou a subtenente. Eu sou da primeira turma de adestramento. Você é jovem, você não tem 50 anos ainda. 45. 45. Então tu vai a coronel lá, com certeza. Não pode. Não. Eu não quero não. 24. 24. E você tem mil histórias sobre bombeiro, né? Tem muita. Tem alguma característica... Então, eu sou da primeira... Alguma que é boa, alguma história boa que você tem? Ah, tenho muito. Tipo assim, eu falo o seguinte, eu trabalhei em todos os grandes desastres do Rio de Janeiro. Ah, todos, né? Todos. Nos últimos 24 anos, o que você falar, eu trabalhei. Eu sou da primeira turma de adestrador de cães de resgate do Brasil. O Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro foi o que implantou o primeiro curso do Brasil. De cães. Adestrador e condutor de cães. Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Junto com o nosso curso, o Canil de Brasília, do Corpo de Bombeiros de Brasília, foi instituído. Nós instituímos o Canil no ano seguinte e Brasília o curso no ano seguinte. Então, Brasília hoje fala que tem o primeiro Canil do Brasil, nós o primeiro curso. E mas eu acho que é interessante. Como é que você chega lá quando no bombeiro e se dedica a treinar animais? O que é? Te levar a isso? Então, não, na verdade foi algo isso estava dentro de você, então. Não, eu sempre fui, como eu te falei, eu sempre fui um cara apaixonado por conhecimento e eu sou um cara intenso. Eu gosto, se eu tô na engenharia e gosto de esmiuçar, viver, degustar. Quando entrei pro bombeiro, eu entrei para ser motorista e eu dirigia a viatura de socorro urbano. É a viatura que tira o gato, é a viatura que tira o cavalo do poço, que tira a pessoa presa em elevador. Da árvore que caiu. Da pessoa presa na ferragem. E a guarnição que eu trabalhava começou a investir em mim. Final de semana a gente ia cortar uma árvore, eu que cortava uma árvore. A gente começava a treinar plano inclinado com descida de vítima. E o cara foi vendo que eu gostava. E ele falou, cara, por que tu não muda de QBM? Muda pra busca e salvamento, pô. Tem um cara bom, tu sabe trabalhar, tu ajuda a gente no carro. E aí eu fui fazer... E a engenharia foi dando um tempo? Não, e aí eu já também fazendo engenharia. Ah, tu tá no curso de engenharia à noite? Isso aí. E aí, dentro da minha caminhada do Corpo de Bombeiros, eu fui fazendo a engenharia, tá? E seguindo no Corpo de Bombeiros. Só que nesse meio tempo, eu me casei e instituí família. E fez 2 filhos? Tenho 4 filhos. Brincadeira. Eu tenho um filho garoto bom, né? Eu tenho um filho de 21, eu tenho um filho que vai fazer 20 agora, eu tenho uma menina de 15 anos e tenho uma de 13. Eu agendei minha vasectomia, 10 dias depois a minha esposa estava grávida. Quando você estava no bombeiro, o cara falou, vai pro salvamento. Aí você foi pro salvamento, aí foi aí que você cai com o treinamento de cães. Não, lá na frente ainda. Ainda? Eu fui mudar para busca e salvamento. Aí eu realmente fiquei correndo... Busca e salvamento é no mar ainda. Não, geral. Busca e salvamento é o cara que tira
de você do prédio. Do problema. Aquele cara que desce para fazer o resgate do suicida é o especialista, tá? É o especialista em socorro. É esse cara. E a tua cabeça de engenheiro estava mudando nessa coisa de pensar uma outra? Não, né? Não. Meu sogro que brinca comigo. Eu entrei no corpo de bombeiro, eu sempre falava o seguinte, eu vou sair. Eu vou sair. E aquela cachaça, você foi ficando, e cada dia mais. A minha primeira tatuagem, eu só tenho 2 tatuagens. A minha primeira tatuagem foi o brasão do corpo de bombeiro. Eu posso dizer, assim, a sensação que você tem quando a população bate palma pra você depois de um socorro, vale muito mais do que o salário que eu recebo durante o mês. Cara, eu sou apaixonado por isso. Você é um servidor público, então, né? Aquela coisa do serviço público. Eu gosto muito. Aquele por isso que a gente sempre... Por isso que eu sempre tive esse questionamento, porque o Corpo de Bombeiro é uma instituição que nós temos 98% de aceitação da população. Então, quando você vai atender, eu não sou um primeiro sargento. Eu sou o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou aquela instituição que todo mundo ama. E eu levo isso, de verdade, eu gosto disso. E isso transmite, esse tipo de efeito da população, transmite para as pessoas que estão lá dentro do bombeiro. Com certeza. Os caras ficam cada dia mais orgulhosos do seu trabalho. Eu sou de uma turma que é meio que o diferencial, o meio da balança. O pessoal que veio antes de mim, você pega um pessoal que não tem um grau de instrução muito alto, mas extremamente apaixonado e profissional, tá? Agora, a turma que veio depois de mim já vem com um grau intelectual muito alto. Em contrapartida, você não tem o mesmo empenho e paixão por isso. A pegada que o pessoal tinha. Então você pega, eu brinco, né? A gente sempre quando vai fazer um curso, a gente fala, são sempre os mesmos sendo revezando nos cursos. Então eu tenho vários cursos dentro do Corpo de Bombeiro, vários. E aí você vê sempre a mesma galera. E como é que você vai pro cachorro? Então, abri o primeiro curso de cães. De cães. E aí tinha... Lá em Guadalupe? Em Magé. Você estava em Magé. Não, eu estava no quartel central. E foi para Magé. E aí o curso era em Magé. Eu morando em Nova Iguaçu, ia para Magé. Aí foi eu e mais 2 amigos. E estudava em Nova Iguaçu, né? Estudava em Nova Iguaçu. E aí fazia o curso de dia, voltava à noite, faculdade. E nessa pegada, tocando os 2. E para uma pessoa que é extremamente elétrica igual você, estava gostando. Isso não era ruim. Para mim foi... Você era desafio o tempo todo. Bombeiro é desafiante. Eu gosto. Engenharia é desafiante. É aquilo que eu falei. Eu tenho isso comigo, a paixão pelo conhecimento. Eu gosto de estudar, de estar exercitando isso, de estar largando a mente. E eu falo o seguinte, assim, são 2 frases que eu tenho para minha vida, tá, Marcão? Uma aprendi no Corpo de Bombeiros, só a dor gera compreensão. Só dor gera compreensão. Essa é uma frase... Calma que isso é doloroso, né? Isso é uma coisa muito profunda, porque eu falo o seguinte, só a catástrofe bota a engenharia num determinado patamar, que é uma contradição do cacete. Você precisa de uma catástrofe para dizer que aquilo é um problema de engenharia que podia ser resolvido. Mas você vai pro cachorro como? Então, abriu o curso e você foi para Magé? Fui fazer. Aí chegou lá, você nunca treinou cachorro. Então, isso é algo assim que eu queria falar. Fala! Eu, quando fui fazer o curso, eram 20 vagas. Nós éramos 21 inscritos. O cara que eu falei que me treinou, que me indicou pra se mudar de QBM, foi fazer esse curso comigo. Só que ele é um cara de 90, eu entrei em 2002. Então ele era um cara já maduro. Quando a gente foi fazer um peculiar, eram 5 quilômetros de corrida com um saco com 20 litros d'água. Imagina, 20 quilos, né? Então a gente está correndo 5 km e para ele foi difícil. E no final, eu corri do lado dele até o final, segurando a bomba colchão. Tentando eu e ele força, lado a lado. Dar um apoio moral para ele chegar. Nós passamos os 2 juntos, faltando 5 segundos para acabar o tempo. E aí, conclusão, o que aconteceu? Eu era o 21, o mais moderno, 20 vagas, eu fiquei fora. E aí... me deu até tosse. Todo mundo, quando viu aquilo... Foi fazer uma justificativa, uma colaboração e acabou ficando fora. Fizeram um pedido, os 20 militares... Que passaram na tua frente, fizeram... Mais o comandante da unidade, fizeram uma parte, solicitando ao diretor-geral de ensino e instrução que aumentasse de 20 vagas para 21. E eu fui o 21º aluno, e eu sou o binômio, que a gente chama 20.
da história do canil do CBMERG. Quem é o número 20? Tem o nome dele? Não, o 20. Quem é que você ajudou? Não era o 20, ele era o 13. Quem é? É o Vitor. Emerson Vitor Lima. É o primeiro sargento hoje. Hoje ele é capitão. É um capitão, né? Capitão. É um amigo, é um cara que eu levo pra minha vida, frequenta a minha família, é um cara que é... Ela é de Nova Iguaçu também, não? Era de Nova Iguaçu, agora é comandante de Miguel Pereira. É de Miguel Pereira. Bom, e aí você treina os cachorros todos da vida, que eu acho que é uma paciência de Jó, treinar cachorro. Mais ou menos, né? bem desafiador. Cachorro é bem sem vergonha. Porque o cachorro, ele pode estar no mau dia, né? O cachorro é temperamental. E tem também um ambiente. A gente, se um cachorro urinar a gente chama no cenário, na área quente, o outro tende também a urinar e vai demarcando e vai sujando. Então você tem que saber qual cão que você vai colocar. Hoje o Corpo de Bombeiros, a gente tem um cão que fareja vivo, fareja morto, e já para focar na parte de treinamento e a busca com os cães. A gente tem um serviço hoje de excelência a nível mundial. Esse serviço de cães, eu acho que eu acho que todas as forças militares têm, a polícia militar tem, eu acho que a polícia civil tem também, eu acho que, eu não sei se eu acho que a polícia civil eu nunca vi, mas eu acho que tem, o bombeiro é quase obrigatório, né? Hoje, assim, é uma das maiores atividades que a gente tem. Para busca é muito utilizado, desastre. Agora na Colômbia deve estar utilizando o tempo todo. Lá tá. A gente quase enviou. A gente agora aqui no Rio de Janeiro está passando por um processo de certificação de um grupo especial só de busca. Só de busca. Então a gente faz o serviço desde apontamento com cão, condução e apontamento, a retirada das vítimas. E aí, agora, passei a semana passada todinha fazendo treinamento. O Corpo de Bombeiro adquiriu 5 drones, no valor de R$ 2.400 cada um, onde só a câmera térmica custa uma média de R$800 mil. Então você sobrevoa a área... uma câmera térmica para identificar onde tem vivo ou morto. Pessoas ou focos de incêndio. Então, só para você entender a evolução que o Corpo de Bombeiro hoje está chegando. Nós vamos um dia desses conversar com você sobre bombeiro. Hoje é sobre engenharia. Então vamos chamar. Mas aí você sai de lá e vai para onde? A engenharia continua? Você já se formou? Então, não, vai formar quando faltar 1 ano ou 2? Isso. E aí depois eu sigo nessa pegada e eu brinco. Tudo que eu trabalho, eu executo. Então, drywall. Eu faço tudo de drywall. Tudo que você imaginar, eu faço. Piso laminado, faço tudo de piso laminado. Steel frame, eu sou especialista em steel frame. Faço tudo de steel frame. Você tem uma empresa? Eu tenho a Fênix. Fênix? Engenharia. Fênix, F-E-N-I. Um PH, Foenix, é minha. Aí a gente ela trabalha na área de engenharia, qualquer coisa de engenharia? Mas é mais voltada para laudo técnico e diagnóstico. A gente trabalha com isso, é um dos focos que a gente tem. E... onde? Ela é Nova Iguaçu? A sede é Nova Iguaçu, mas a gente atende o Rio inteiro. E aí a gente faz isso, avaliação estrutural, eu fiz pós em cálculo estrutural, eu tenho uma pós em gerenciamento de projeto em BIM, tenho uma pós em segurança do trabalho dentro da área de engenharia. E fui fazer, dentro da área de educação, pós em psicopedagogia. Porque você achou que lidar com o pessoal precisava ter uma psicopedagogia? Isso foi pessoal. O meu filho de 20 anos, a gente, por um tempo, teve que fazer uma avaliação com ele, um conjunto, né, de profissionais para ver se ele tinha alguma especificidade ou não. E não foi, mas ele não tinha, mas ele era mas tinha um transtorno. Na realidade, ele tem o perfil muito melancólico. Intimista, assim. Né? Ele é muito intimista, ele é muito na dele. E ele é o seguinte... Isso só para... Claro que eu não quero explorar isso de você, mas de qualquer maneira você só identifica isso quando ele já está adulto, né? Não. E criança você criança. E aí o que acontece? Isso... Relaxa. Fala para mim aqui, Roger, com ele aqui para mim. Desculpa. Não, tô contigo. Fala. Hoje você consegue... entender que há algumas coisas já desde novo, tá? Aí você tem que entender o que você vai descobrir. Hoje eu falo que você tem muitas pessoas com diagnóstico errado, gerados por profissionais que não são competentes para isso. Isso a gente não vive só na engenharia, tá? Eu falo sempre isso.
Não é só na engenharia. Na medicina também. Eu tive, depois eu vou... A gente vai falar sobre agora 3 ou 4 do jornal de hoje. Médico que não é medicina, veterinário que não é veterinário. Essas coisas são... Mas o meu amigo Ronaldo Rangel, para avançar um pouco, você volta para engenharia ou você vai para engenharia dentro do bombeiro? Como é que você faz? Você não? Não. Porque o bombeiro hoje tem engenharia um monte. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem lá o pessoal da... Então, o Corpo de Bombeiros tem um setor de avaliação de projetos de incêndio. Ponto. DGST. Isso é avaliação de projetos a nível estadual. Ok. O Corpo de Bombeiros nunca teve um setor de engenheiros para manutenção das unidades. Então a gente não tinha isso. Isso começou a ser criado em 2021 para 2022. E aí criaram-se um setor de engenharia já visando manutenção de quartel e um processo licitatório para que empresas viessem realizar. Porque a gente não tinha mão de obra para fazer em todo o estado. E assim foi feito. E aí sim foi criada a antiga DIGAL 6, tá? Eu tive a oportunidade de ir para lá como único calculista do Corpo de Bombeiros no setor, e depois se tornou a DGEAO, Diretoria Geral de Engenharia, Arquitetura e Obras. Então, isso se tornou o setor já de gerenciamento desse projeto licitatório e o projeto de expansão das unidades, como tem sido feito hoje. O setor de engenharia vai antes, faz avaliação, aponta onde tem que estar os pontos de instalação para que chegue um novo quartel. Hoje está sendo feito com uma unidade móvel que você pluga água, pluga energia e você tem um container, que é uma estrutura absurda, grande, para comportar as unidades. Tem um volume de engenheiros hoje razoável dentro do bombeiro aqui. A gente me falou hoje. A gente tem bastante. Bastante, né? Tem bastante engenheiros. Aqui que hoje, para dar análise do projeto de então, aí incêndio... a gente está falando de duas coisas. Uma coisa é o setor que avalia projetos de incêndio. Isso é uma coisa. Isso ele atende à sociedade. A outra coisa é um setor de engenharia que atende o Corpo de Bombeiros. Então a engenharia para dentro. Para dentro. É o que eu te falei. A DGAO é para dentro. É para construir um novo reforma de unidade. unidade. Eu fui fiscal de obras de toda a região da Baixada Litorânea. Você está trabalhando nisso agora? Não, saí. Saiu. Eu nunca pego você. Não, eu saí de lá, eu fiquei um tempo e optei por sair. A gente tinha, para você entender, a gente tinha o telhado do quartel de Macaé, onde os pilares centrais dele era de 30 por 30, de madeira. De madeira. Ok? Quando a gente foi fazer a avaliação da estrutura do telhado, tinha um pilar que tinha 13 por 9,5 em uma das partes. Comida de cupim e desgastada com o tempo. Então, um telhado tinha um risco de vir... porque normalmente esses quartéis são antigos, né? Quase todos eles, né? Quase todos eles. E aí a gente tá falando agora de você faz um planejamento, eu quero reformar meu telhado. E quando chega lá... Não é só o telhado. Uma obra que era de 120 mil reais foi para 630. Porque teve que mudar. Troca tudo. Mudar os pilares. E aí ele tinha um processo de tombamento junto ao IFAM. E aí que você não pode mudar a característica do telhado. Aí é pior. Então você tem que fazer realmente com que tá. E aí fica muito mais caro, porque você vai ter que comprar madeira. E aí a gente volta para o gerenciamento de obra, porque eu era gestor de 2.700.000 em toda a região dos lagos. E aí a gente tem uma estimativa. É um telhado de 120 mil. Ok. Agora ele foi para 630. De onde é que eu tiro essa diferença de 510 mil? Em alguma outra obra. Só que eu já tenho tudo planilhado as frente de obra aberta. E aí como é que eu faço? Como é que eu faço esse aditivo? E aí a gente começa a falar. E não é um aditivo coisas. Que é 3 vezes mais, né? Tá entendendo? Não é aditivinho. É bem complicado. E eu assim, foi muito bom para mim. Eu sou, assim, eu posso te falar que eu tive a oportunidade de ver muitas coisas boas no Corpo de Bombeiro. E ser gestor desse contrato... Você quase tudo do Corpo de Bombeiro, em todos os lugares que você estava no Corpo de Bombeiro. Eu tive muita coisa. Hoje você está hoje você tá nesse setor de obras aí? Hoje eu sirvo em Búzios. Em Búzios. Búzios, tá? Trabalho no quartel de Búzios, na escala 24/72, que é a escala que hoje compreende a nossa estrutura de militares com atendimento à população. E tô lá escondidinho, o quartel... Eu falo que Búzios é igual Copacabana.
é uma cidade viva 24 horas. De dia, às vezes, você não tem uma solicitação de socorro. Agora deu 6 horas, você vai, às vezes, até 6 da manhã. Com e quando chega no verão, então, deve ser top. Não, aí vai lá pra cima. Esquece, aí é diária. É louco. É um negócio de verdade. De verdade. Porque você tem foco de incêndio, fogo no mato, direto na área, tá? E aí, Búzios, você tem a área de Búzios, que faz divisa com Cabo Frio, com São Pedro, Cabo Frio, São Pedro e Unamar. Que aí, tudo isso você faz divisa diária. E aí, é uma ambulância para atender toda essa área inteira. Bom, meu amigo, você casou, teve 4 filhos, algum quer ser engenheiro, não, né? Todos querem ser bombeiro. Nenhum deles. Nenhum deles. Hoje, nenhum deles. Nenhum deles mostra essa aptidão, não, né? Na verdade, eu sou um cara que eu falo para todos eles. Eu só cobro uma coisa, Marcão, que sejam pessoas dignas. Com certeza. Tá? A regra da minha casa é: eu não quero saber o que você quer. O caminho, né? Eu não quero saber Agora o que você eu sou um pouco diferente, que eu deixo escolher o caminho, mas depois eu cobro. Então, a minha filha agora almoçando com ela, porra, não sei o que eu falei. Olha, eu te falei, lembra? Que eu te disse lá atrás, que era por aqui e você disse que tinha dificuldade e tal. Agora você tá com 41, vai ter que correr atrás. 40. E é isso. O meu filho de 21, eu queria que ele fizesse engenharia de produção, mas bateu o pé, foi fazer administração, curso de administração. O meu outro filho de 20 sempre foi um garoto muito parecido comigo, muito inteligente, muito focado e faz história na UF. E aqui não é ruim. Excelente. É a melhor faculdade de história da América Latina. A minha filha de 15 anos, ela é a segunda colocada de Iguaba da rede de ensino toda da cidade. Porque você está morando em Iguaba hoje. Minha família mora em Iguaba, eu venho pro Rio para trabalhar e volto, mas eu fico nessa Mas dinâmica. Você tem família em Nova Iguaçu ainda? Não. Não é não, tá todo mundo lá. Todo mundo lá. E aí eu venho, trabalho, fico aqui e volto. A minha dinâmica é essa, vai e volta. E para mim eu gosto de dirigir, como eu falei, então venho e volto às vezes no mesmo dia. Meu amigo Rodaldo Rangel, eu queria te dizer, não terminamos ainda, eu só vou fazer um preâmbulo para a gente mudar um pouco de assunto. Vamos falar sobre agora essa questão que você começou a falar no início, eu cortei, mas a gente pega para falar agora. Quando você estava lá, você falou muito da nossa relação meio através de WhatsApp, né, dessa discussão, que você... Como é que você, em determinado momento, você resolve a se candidatar a presidente do sistema Confraquer? Mas eu acho que você pode falar um pouco do que você acha do sistema Confraquer. Eu achava. Por isso que você tentou se transformar em presidente. Então, assim, eu como eu te falei, eu sou um cara que gosta de estudar, entender. Eu tive a oportunidade de fazer meu visto. Para quem não sabe o que é o visto, você pede uma autorização em outro estado para você exercer a profissão em outro estado. Você já é graduado, tem o seu diploma, você apresenta toda a sua documentação e o registro junto ao CONFIA, ao estado, e fala, posso trabalhar aí? E ele fala, não, vem trabalhar. Te libera com a mesma numeração para você trabalhar no estado. E aí, em outros estados, a gente viu uma diferença com relação às coisas. E eu sempre falo o seguinte, assim, eu vou ser muito assertivo, como sempre fui, tá? Eu tinha um respeito muito grande pelo Cosenza, em função da história que eu via dele, tá? De um cara que pegou um CREA quebrado e entregou um CREA com superávit financeiro. O Cosenza pegou o CREA saindo os arquitetos e os técnicos e entregou o CREA caminhando com a graninha. Legal. Só que o Cosenza não foi um cara que levou o CREA para a evolução. Eu não gosto de expor, mas vou falar, não tem porquê não. Eu tive em um evento, através de uma instituição corporativa, tá? Dentro do CREA, no laboratório de gravação do CREA, onde todos os pontos de tomada eram desatualizados. E o nosso presidente era um eletricista. Se o cara que é o presidente do CREA, tendo uma mudança de normativa, sendo obrigado a fazer as adequações, e assim não fez, naquela época eu já batia nisso, mas eu não gostava e nem queria expor, porque eu tive dentro do CREA através de uma instituição. Então eu não queria expor como eu tive para poder expor tudo isso. Show. E com o Miguel eu não tive... O Miguel foi um cara que veio... Do nada, chegou e era uma cara nova,
num cenário que todo mundo acreditou que poderia trazer uma evolução. O Miguel não fez nada do que prometeu, tá? Na sua primeira gestão. Foi começar a entregar no final. E o Miguel foi muito imaturo, ao invés de fazer como o Vinícius fez, usar todo o tempo que tinha para fazer a implementação do que ele queria. O Vinícius lançou o software nacional quase no apagar das luzes da eleição. O Miguel quis usar uma lacuna de feriado em novembro para fazer essa mudança e fez de forma errada. E isso gerou toda uma problemática para todos os profissionais. E aí dois grupos, na verdade, de profissionais começaram a incitar nos questionamentos do grupo: por que você não vem? E vieram no reservado. Pô, Ronaldo, se tu viesse candidato, a gente apoiava, viu o que dava para fazer, e pô, é focado, você é um cara com a cabeça boa, com boas ideias, tem uma boa locução para apresentar e sabe fazer. E eu me vi com essa oportunidade. Fui conversando com algumas pessoas, as pessoas também acharam legal, eu falei, eu vou vir. Conversei com a minha esposa, e minha esposa falou assim, você tem certeza? Tenho. Eu falei, então vamos embora. E eu vim candidato com a ideia, como eu falei, né, Marcão? Eu trouxe 23 propostas boas, grandes, execuíveis, e voltadas. Dessas 23, 16 delas eram exclusivamente os pedidos que a gente tinha no grupo do CREA Corne, que eram simples, entre aspas, mas que nunca foi vista e não tinha tesão por fazer. E aí o que eu falo da diferença entre o Miguel e o Cossenza. O Miguel foi imaturo, mas teve culhão para peitar e fazer uma cagada. O Cossenza tinha recurso e não teve culhão de fazer. Então, a diferença entre os dois basicamente é essa. E aí isso fez com que você decidisse a se candidatar a presidente do CREA. Isso. Com essas... assim, o que você acha do sistema CONFEA-CREA do ponto de vista... que você tem alguma opinião sobre o sistema, o CONFEA, o CREA, mútua? Ou você acha que você ainda está tateando de avaliação? Ou depois desses 2-3 meses de eu já conhecia, de eleição, né? Mas eu me aprofundei. É claro, isso que eu estou te falando. Entendeu? Eu conhecia, me aprofundei. E aí, nessa tomada, eu digo o seguinte: o CONFEA, ele hoje eu vou te falar assim, tá? Com o Vinícius, tá? O Vinícius hoje é um dono de fazenda. Beleza? Ele é dono do vilarejo, ok? E os outros CREAs são os donos das fazendas do vilarejo. Ele tem todo mundo na mão. Ele mais ou menos dita o preço do mercadinho que é dele e todo mundo vai comprar. Então ele direciona como vai fazer. E todo mundo come na mão dele. Show. É um sistema que é rico. Mas em contrapartida, os donos de fazenda não olham para quem trabalha e quem produz. Somos nós, engenheiros. Tá? E nem geram um movimento de mudança para todo mundo. Porque, Marcão, o que eu queria? Se eu ganho essa eleição, eu ia incitar todos os presidentes a estarem comigo. Assina isso aqui. Vamos mandar agora para a Câmara dos Deputados. Eu não vou deixar só o presidente do CONFEA sentar. Eu tenho a carta dos 27 estados. Beleza? Então tá aqui. Você é líder? Líder do PP. Líder do PT. Tá? Vambora. Vamos trabalhar isso aqui. Isso é pauta. A gente quer isso. Os profissionais querem isso. E a gente não vê isso. Então, hoje... eu fico assim, eu posso te falar. Eu queria... Você tem uma coisa que... Desculpa te cortar, mas a gente ainda tem tempo, assim. Você queria... Eu acho que eu vi suas propostas, li suas propostas, e eu acho que você tinha um quê de revolucionário. Uma coisa de revolucionar o sistema do ponto de vista de uma participação efetiva do profissional. Isso. Quando você vai para disputar a eleição, e eu fui para disputar a eleição, nós dois causamos uma coisa interessante. Você sai de 7% dos votos e vamos quase para quase 18%, não é isso? Eu? Não, a eleição
Sim. A participação. Nós vamos de quase, na realidade, quase 10%. Não, válido. De 7, mas válido. Mas o total dá 12, 13%. Isso. Não é isso? Isso. E aí nós vamos para 18 e pouco. 18 e pouco, quase que dobra. Sim. Triplica, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa, uma assertiva, já que você gosta. Eu acho que isso é a importância. Você vê a importância da sua participação, A do Cossenza não, e a do Miguel também não. Porque o Cossenza era ex-candidato e o Miguel era renovação de mandato. Então eles praticamente tinham uma liderança constituída. E você constituiu uma liderança nova. Eu falo assim, eu hoje vejo que eu vim com paixão, tá? Eu acho que poderia resumir muito isso na minha campanha. Eu vim com paixão, com propostas, mas eu não vim estruturado, tá? E nem com a mesma... Eu não vim estruturado e nem com a mesma estrutura que o Cossenza e o Miguel. O Cossenza tinha o banco de dados todo quando ele saiu como presidente, beleza? E usou isso. Então ele tem o e-mail de todo mundo que está cadastrado. O Miguel saiu e fez a mesma coisa, tá? E eu não recebi esse banco de dados. Eu não sei se você recebeu. Eu não recebi. Nem sei o que é isso. Isso já bota a gente muito atrás de uma régua, tá? E outra coisa que eu não me atentei, e só fui ver isso na última semana, é que o Miguel, ele trabalhou muito forte, junto com o Cossenza, no LinkedIn. E isso foi um diferencial muito grande. E claro que eu posso dizer porque eu recebi muitas ligações e muitos prints, muitas conversas, né? O pessoal falou o seguinte: Ronaldo, eu queria votar em você, mas eu vi que você não ia ter a estrutura para bater o Miguel. Vai ter uma coisa que é do cacete. O cara dá uma festa no Monte Líbano. Monte Líbano, às margens da Lagoa. Você acha que isso não é um assinte, não? Eu acho que isso era um assiste, não. Apesar que eu gosto de festa, eu adoro uma festa. Você não acha que não, acho que não, de verdade não. Uma coisa que desabando, a engenharia desabando e a gente propondo uma festa? Não, acho que não. De verdade não. Acho que, inclusive, foi válido para ele. Válido. Ele trouxe o presidente do Confia para o Rio de Janeiro, que é o parceiro dele, que foi um parceiro dele, velado, mas foi. E quis fazer um lançamento de campanha, mostrando a sua força, tá? Então você tinha ali vários presidentes de entidade de classe, vários presidentes de instituições no Rio de Janeiro, de empresa. Tô aqui, tá mostrando a sua força, com o capital que ele tinha ou com o patrocínio que ele tinha. E aí é o jogo. Agora, eu falo assim pra você, e aí a gente depois... Você acha que você tivesse a situação dele, faria a mesma coisa? Faria. Uma festa lá. Faria. Eu não sei, eu teria... Eu faria. Eu teria o mínimo. E eu te digo mais. Eu teria o mínimo de... Eu quis fazer, só não tive a viabilidade por demanda de data minha com o espaço que eu consegui. Então... Eu não teria dinheiro nem espaço para fazer isso. Eu falo o seguinte, assim, não é só o dinheiro. Muitas das vezes é quem compra a ideia com você. Então, eu falo para você assim, eu fiz a minha campanha praticamente com o meu recurso e de amigos que me ajudaram. Eu fiz só meu. Então, eu botei R$1.000 nessa campanha. Então, eu botei mais, mas... Eu e minha filha, que eu tenho que agradecer a Natália, que me ajudou muito. Nath. Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho que o sistema continua patinando num processo político difícil. Sabe por quê, o Ronaldo? A engenharia está desabando nas escolas de engenharia. Hoje eu estive conversando com o professor da UFRJ, não vou dizer porque a modalidade, senão vou denunciar, dizendo que está desabando, nós temos uma evasão muito grande, o sistema com 5 milhões, nós temos, sabe o quê? Necessariamente precisando intervir no processo político educacional do Estado, a pessoa não participa, você não é isso? Você não é isso, em vez de eu gastar dinheiro, por que eu não posso interferir no processo educacional? Deixa eu te contar uma história, o garoto ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada de Matemática. Aí eu vi o garoto sabe de onde era? Do Quitungo. Você sabe de Quitungo, no Rio de Janeiro? Falei, não pode, o garoto do Quitungo não pode ganhar medalha de ouro.
porque o Quitunga é um lugar confragado, como diz agora. Aí eu fui lá na escola, que eu moro em Olaria, fui lá no Quitunga. Cheguei lá e não encontrei o garoto, encontrei a professora. Ela gravou um podcast para mim, e o secretário de Educação gravou um podcast para mim. O garoto está no São Bento, o garoto hoje. Pegaram ele lá e botaram, tem uma entidade que descobre talento e que pega o garoto talentoso e levou para o São Bento. A preocupação que eu tinha com o São Bento. Será no São Bento, o garoto que mora no Quitungo e o outro que mora em Ipanema, não tem uma contradição danada? Aí eles dizem que lá no São Bento tem também uma estrutura psicológica para poder ajudar o Otávio, que eu não esqueço o nome desse moleque, que o Otávio tenha uma performance boa lá e que não fique perdido. Você acha que o sistema Confecreia não podia participar dessa discussão política? Então, eu vou te falar porque eu tive a oportunidade de estudar a educação. Na psicopedagogia, a gente estuda a matriz educacional. Então, quando a gente fala disso, o grande problema hoje é que na minha época e na sua época, se você reprovasse em uma matéria, você perdia o ano. Hoje, você vai passando, levando até 6 matérias. Então, você não está reprovado. Ou seja, eu e você chegávamos na universidade sabendo português, sabendo história, sabendo matemática, física, com condições. Hoje, o cara chega na UFRJ, numa prova porque saiu do colégio público com a cota, teve uma pontuação que é diferente do cara que fez na livre concorrência, que é diferente, e o cara vai chegar cheio de lacuna numa faculdade federal, que não é fácil. E aí, isso gera evasão. Ele chega dentro da universidade com déficit de conteúdo. A gente brinca na engenharia, né? Um mais e um menos derruba um prédio. Tá? Então, isso chega lá. Então, o que a gente pode fazer? E isso era uma das propostas que a gente tinha. Na semana da engenharia, a gente usar as unidades do CREA com os inspetores para ir nas escolas públicas apresentar as cadeiras de engenharia, o que se precisa... Fala do ciclo fundamental e médio. Fundamental e médio, tá? Principalmente médio. Porque do médio vai sair o cara que já está fazendo vestibular. Não tem para onde correr. E a gente começar um diálogo sobre isso. Só que, como eu falei para você, como é que eu trabalho um conteúdo educacional se a matriz do MEC autoriza que você vá reprovando e levando 6? Você não vai ter um profissional lá na ponta que saiba. Eu falo muito isso hoje. Você vê profissional com diploma que não sabe escrever um diário de obra, se não tiver um corretor ortográfico do Word. Isso é muito complexo, porque esse cara ele não vai ter uma capacidade de discutir, tá? De trazer à tona conteúdos, dados e montar um diálogo sobre a coisa. E isso reverbera dentro da sua vida profissional. Tem uma coisa, Ronaldo, que eu te dizer, sabe o que acontece? Hoje, as universidades públicas e privadas não conseguem completar as vagas concedidas. As vagas concedidas não conseguem. Sim. Nenhum garoto quer estudar engenharia. Por quê? Tem que avaliar. Pois é, por isso que o sistema... Porque não é apresentado no segundo grau, Marcão. O sistema tem, com seus milhões, Sim, tem que entrar no processo educacional e ajudar o processo educacional a alavancar, porque você descobre os otários da vida. A gente ouviu, e aí, assim, quando você vê o tamanho da ignorância que a gente tem em frente do sistema. O aluno novo não quer ir para engenharia por causa da Lava Jato. Gente, absurdo, me perdoa, mas isso revela só o tamanho da ignorância. Tá? Porque isso é o seguinte, não é apresentado. Eu, na minha época, como eu falei para você, eu fiz meus vestibulares todos direcionados. Por quê? Eu fiz vários testes vocacionais. Que a gente vários. Para entender qual é a área que eu tenho uma especificidade melhor, uma capacidade de concluir e de executar aquilo. Então, hoje em dia, você não tem teste vocacional, tá?
Hoje em dia você não tem ninguém que estimule a presente, porque nós temos várias cadeiras hoje em engenharia. Tem várias pessoas que defendem isso, a volta do teste do caso. Eu acho perfeito, pô. Eu acho perfeito. Eu acho maravilhoso. Porque você vai ter pelo menos uma noção do que você pode ir. Eu acho que o CREA tinha que sair dessa história de ser como é que chama o nome? Um cartório. Entendeu? Dá quem falou aqui foi o meu amigo Paulo Pizão, o engenheiro Paulo Pizão. Então, você tem que sair desse cartório. Você tem que pegar esse dinheiro e movimentar esse dinheiro. Isso era uma pauta minha, né? É claro, movimentar esse dinheiro no sentido de fortalecer a base da estrutura. Eu acho que, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu acho que, por exemplo, hoje já devia se começar a discussão sobre a eleição de 2029. Show. Entendeu? Você fazer algum tipo de propaganda nos ônibus, nos outdoor, pelo estado todo, dizendo que vai ter... Nossa eleição? Nossa eleição, porque nós precisamos botar gente que faça 50%. Mas aí você vai chegar num ponto, Marcão. Isso não interessa. O profissional não quer votar. Não sei. Marcão, a gente viu agora. Com toda a movimentação... Olha só, de verdade, nunca na história do CREA nós tivemos tanto investimento, tá? E aí, de verdade, eu acho que o Miguel acreditou tanto nele que usou os mecanismos que tinham e foi assertivo nisso. Você tinha propaganda na ponte, você tinha propaganda em rádio, você tinha propaganda em televisão, você tinha propaganda em ônibus de eleição do CREA. Nunca teve isso dessa forma. Não vi isso tudo, mas deve ter. Teve. De verdade, teve. E aí... Mas eu tô falando isso 4 anos antes, 2 anos antes. Você faz 15 dias da eleição, só provoca... vou falar de novo. Só provoca sabe, só provoca o quê? Um descrédito no cara quando chega agora. Vou te falar de novo. O profissional não quer participar. Sabe por quê? Não se sente representado. Claro. É isso. É isso. Mas aí a tese é folga, porque agora mesmo, a eleição não vai votar em deputado, só tem ladrão. Essa é uma tese que precisa ser rediscutida, porque o local que só tem ladrão vai ser o quê? Vai ser sempre ladrão. Ou você muda o processo de eleição, ou então vai ter sempre ladrão. Porque se ninguém ocupa espaço, você que é bom e que agora foi pro CREA querer ser presidente, quem vai ocupar é sempre os caras que querem ter uma vantagem. Mas então, aí a gente tem que entender também o seguinte, tá? O Brasil em si, e eu vou ser muito, muito tranquilo com relação ao que eu vou falar, tá? Nós vivemos um declínio moral ético muito grande. Eu falo o seguinte, hoje no Rio de Janeiro, principalmente Rio de Janeiro, tá? Eu e você fomos criados sabendo o seguinte, onde você atravessa, Marcão? Qual local de se atravessar? É da faixa. Beleza. Anda aqui. Todo mundo atravessa menos na faixa. E o pior, as pessoas que foram educadas para se atravessar na faixa, hoje não querem atravessar. E se você estiver no carro, elas te xingam. Se você falar, poxa, atravessa na faixa. Então, ninguém pensa hoje mais no bem social. Hoje as pessoas pensam no seu interesse. Nós não vivemos mais uma sociedade, mas grupos de população. Por quê? Eu quero a camisa azul, você quer a branca. Você quer uma lei para branca e eu vou buscar uma lei para azul. Lembra da frase que eu te falei que eu aprendi no Corpo de Bombeiro? Tem 2 frases que me norteiam na vida. Só a dor gera compreensão. Eu tenho 30... Minha turma de cães, 21 militares. Instrutor, eu posso vir com a meia preta? Qual é a cor do uniforme, aluno? Branca. 20 flexões. 20. Só porque você perguntou essa besteira. Instrutor, eu só tenho amarela. Qual é a cor do uniforme, aluno? Branca. 30 flexões. 30. E tu tá na posição de flexão. Ah, mas instrutor, eu só tenho short marrom. Qual é a cor do short, aluno? Preto. 50 flexões. Tu acha que alguém vai parar pra perguntar qual a cor? Não vai. Só a dor gera compreensão. Você tem um uniforme padrão. Isso é uma constatação dolorosa, mas vamos nessa. Isso é o social. Sabe o que a gente tá vendo doloroso agora? Precisa mais uma cobrança efetiva. Tem que ser vivido. Tem que ser vivido que é preceito legal. É isso. É isso, assim como é no CREA. Sabe, quando você vê um presidente do CREA falar num podcast, eu não sou mecânico, mas eu projeto e dimensiono bomba. E quero ver quem vai falar que eu não posso fazê-lo. Cara, isso é um absurdo. É um mau exemplo, né? Isso é absurdo, pô. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Marcão, pô, tem um cara bom,
ganha esse dinheirinho aqui comigo. Vamos junto, parceria. A engenharia, o símbolo da engenharia é engrenagem. É parceria. Tá? Nenhuma engrenagem trabalha sozinha. E outra coisa, isso não é moralmente o correto. Show? Eticamente, a nível profissional, o correto. Se quer fazer, faça. Só responda por isso. Não, me diga uma coisa, essa questão da multa. A multa é outro sistema milionário, cheio de dinheiro, com poucos sócios, 3, 4 mil sócios, 120 mil em dinheiro, 110 mil, sei lá quantos tem. Alguém diz que é muito menos, diz que é muito mais. Mas como é que a multa, os CREA, o CONFEA, não se sustenta em cima da engenharia e dos profissionais? Não, negativo. Não, eles se sustentam. Politicamente, não. Politicamente. Financeiramente, sim. Porque ninguém Mas só para entender, me perdoa, o que seria politicamente? Assim, vou te falar. Financeiramente é o seguinte, o Miguel está em casa, se ele não vier ao CREA nos próximos 3 anos, o CREA está superavitado. Sempre. Sabe por quê? Porque cada vez que você trabalha, que o Paulo Pisol trabalha, eu trabalho, que tiramos uma RT, ela cai lá, não tem outro jeito. Eu não preciso pensar em fazer dinheiro de uma empresa. Não preciso pensar. Como é que eu vou arrecadar mais? Não preciso pensar. Tá. Não preciso. O que eu preciso é fazer com que esse dinheiro que eu recebo, ele volte para o profissional como serviço de alguma coisa, como prestação. Então eu preciso que a multa funcione, e ela funciona bem ou mal, o CREA funcione bem ou mal, o CONFEA funcione bem ou mal. Tá. Então essa é a discussão. Discussão fala. A mútua, se você olhar... De verdade, isso aqui, eu queria fazer um convite para vocês. Todos vocês que estão me vendo, que são profissionais do sistema, entra no site da Mútua Nacional e a Mútua do Rio de Janeiro e vê o que elas estão patrocinando. Elas patrocinam coisas boas. Eu sei. Mas muitas das coisas são para quem está no meio. Beleza? A Mútua hoje, eu devo 100 mil a multa. Tô pagando, mas devo 100 mil a multa. Não. Porque eu tô no meio, sei como é que eu faço o processo de pegar um empréstimo lá. Então, hoje você chega, a multa é utilizada para ajudar os amigos do rei. Beleza? É isso. Ô Marcão, a tua entidade de classe precisa de 70 mil para fazer um evento? Se você for amigo do rei, se você ajudar ele nas dinâmicas que ele quer, você vai ter esse patrocínio. Show? Se o outro faz a mesma coisa, isso. Para quem não é amigo do rei, não consegue. Você está fazendo uma crítica ao processo o tempo todo. Apesar que tem uma hora que você faz um elogio, tem uma hora que você faz uma crítica. Que é normal. Mas você acha que eu sou um cara... sistema funciona pouco. Então, olha só, eu sou um cara cartesiano. A mútua não é para isso, beleza? A mútua deveria ser para patrocinar todas as entidades com projetos voltados para engenharia, o que não acontece, ok? Isso é fato. Além disso, a mútua, ela tem recurso, ela poderia ajudar profissionais. Vou te dar um exemplo. Por que a mútua não pegou, montou um fundo pós-pandemia para acertar a anuidade dos profissionais pagando em 120 meses? Não fez. Agora, quem estava sentado à frente da mútua? Quem eram os diretores à frente da mútua? Quem era? Ninguém faz, pô. As pessoas querem estar... Sabe o que me deixa chateado com o sistema? As pessoas querem estar dentro do sistema, mas não querem trabalhar pelos profissionais. Elas querem um lugar. Vou te dar um exemplo. Por que o cara quer ser inspetor? Por que o cara quer ser inspetor do CREA hoje? Ele quer uma luminosidade, ele quer um holofote sobre ele, ele quer ter uma porta aberta numa prefeitura, ele quer ter um relacionamento, porque esse relacionamento vai gerar para ele uma indicação de serviço na prefeitura. Show? É isso. Agora, e sendo claro, tá? O inspetor do CREA, ele não ganha R$1 para ser. Beleza? Então, teoricamente, ele está usando o mecanismo a favor dele. Mas o que ele faz pelo profissional? Boa pergunta. Não, intervenção. Vou te fazer uma pergunta, vou te deixar de saia justa. Uma pergunta dolorosa. O presidente do CREA administra hoje 500 milhões, mais ou menos, de orçamento. 300 milhões. 300 e poucos milhões. Quase 500. Vai chegar. Não, tô falando com o dinheiro do orçamento e o dinheiro que está em caixa. Quase 500 milhões. Uhum. Ele pode contratar 200 profissionais e dar para ele 10, 20, 30 mil reais, 40 mil reais de salário. Mas o presidente do CREA não ganha nada.
Você acha que é uma contradição? Eu defendo, o Reinaldo Barros esteve aqui, defendeu, que o presidente do CREA seja remunerado. Cara, você acha que deve ser sim ou não? Você acha que eu posso botar 200 caras, 10 mil, posso botar um chefe de gabinete a 40 mil e não receber nada? Eu acho que a regra do jogo é essa. Não, eu estou te perguntando se você acha que isso não é demagogia ou uma... Não acho. Olha só, Marcão, vou jogar a mesma coisa que você falou, vou te botar na saia justa. Devolva a saia. Você falou para mim o seguinte, o sistema tá aí. Quer vivê-lo? Vem participar. Eu já sabia a regra e quis vir pleiteando. Como eu sempre falei, eu era o único candidato, e eu falava isso, nada de forma, tá? Não tem problema. Eu era um candidato que tinha mais de 200 RTs emitidas, pô. Eu sou profissional do sistema. Antes de estar aqui, eu tava trabalhando. 4h20 da manhã, eu saí de casa. 6 horas eu tava no cliente. Eu fui pra São João, Caxias, você não Campo Grande. Pergunta. Vai responder, não? Vou. Campo Grande. Eu sou profissional. Então eu ia sentar na cadeira sabendo que a minha vida, meus recursos vêm do meio profissional. Show? Ponto. E aí vamos ser também sincero, assertivo? Você sentar numa cadeira dessa te dá uma visibilidade para o que você quiser. Então, se eu tenho minha empresa, sou presidente do CREA, eu posso ou não fomentar, muita gente vai me procurar para execução do meu serviço na minha empresa. E tá tudo bem. Agora, o que eu acho que não deveria ser é um cara tá numa rachadinha. Eu não sei, o que eu estou te perguntando é o seguinte, eu administro 500 milhões. Respondo ao Tribunal de Contas se puder um tostão desse. Né? Posso pagar o meu chefe de gabinete 20, 30 mil. E não posso receber nada, porque nem o almoço eu posso. Agora parece que tem. Nem o almoço eu pagar, nem o café da manhã eu pago. Então, como é que. Não é assim, mas não é assim. Não, era assim. Calma. É assim, mas não é assim. Não, porque quando você participa das reuniões, você ganha o jeton. O presidente não. Ganha. Eu sabe que eu ganha, pô. Ganha. Ganha. Então, ganha. Assim como ganha, às vezes, diária, por estar fora do âmbito da capital. Não, da capital. O âmbito da capital. Mas aí, então, quando ele for fazer uma viagem, eu estou falando que eu administro 500 milhões e você diz para mim, administra 500 milhões, se ferre você com o Tribunal de Contas. Você acha mas que isso não você está sentado, você escolheu aquilo. Você mudaria isso ou não? Não. Eu dentro da realidade. E sabe o que isso traz pra gente? Idoneidade pro presidente. Eu acho que sim. Você não pode cobrar nada dele, que ele não recebe nada. Não, negativo. Ele se pleiteou aquilo ali, ele é um profissional eleito e ele tem que estar lá. Agora, igual você falou, eu ganhei e vou ficar 3 anos sem botar. Aí a gente tem que criar norma pro seguinte, você não escolheu isso? Você não sabia qual era a regra? Então agora você tem que bancar. Você sabe que o Cal, por exemplo, o Sidney, vai lá duas vezes na semana. Você acha que se o presidente pode ir 2 vezes na semana? Pode, pô. Se tiver demanda só pra isso, o que eu vou fazer o dia inteiro no CREA? Você acha que o CREA tem demanda só para 2 dias na semana? Depende. Vamos lá. Essa semana eu vi uma fala do antigo comandante-geral da PM, tá? E ele falava o seguinte, eu inicio o meu expediente e aí vem o meu chefe do setor de licitação de contratos falando sobre compra de colete, capacete, viatura e tudo mais. Sai ele do meu gabinete, entra o presidente da Associação de Moradores do Morro do Complexo Alemão, falando sobre diversas demandas, sobre as ações da Polícia Militar, Polícia Pacificadora, UPP, tudo mais. Sai ele, entra a minha comandante do setor de saúde da PM, falando que não tem neurologista, a PM toma muito tiro na cabeça, precisa de centro cirúrgico com equipamento, tudo mais. Sai ela, eu entro ao vivo de um tiroteio que está acontecendo agora na Maré. A mesma coisa o presidente do CREA, pô. Você despacha diversas coisas com várias entidades que você pode estar fora ou não. Só que hoje a gente vê que isso não acontece no CREA. É um lobby. O cara tá lá no lobby. Ok. E o que ele tá pleiteando ou não, aí é com ele. Claro, agora o Paulo Pisou falou uma coisa, eu tô terminando, nós estamos com 1h10 quase. Vamos terminar o nosso... Não, tô te falando. Já tá na hora para fechar. Então, deixa eu te falar aqui. É o que eu só esperava o Paulo Pisão 3,5, mas tudo bem. Tô contigo. Todo mundo que você falou recebe salário. O único que não recebe salário é o presidente do CREA.
e o presidente do COFEA, e os diretores da multa. Eles administram muito dinheiro e administram. Sabe o que eles sabe o que é? O último deles, pô, não ganho nada aqui, vou ficar fazendo o que aqui? Eu para ganhar, eu tenho que viajar, fazer viagem para fazer. Você sabe que já aconteceu do presidente do CREA tirar diária para ir para Niterói. E depois teve que devolver, porque não tinha salário, ele teve que devolver ao Tribunal de Contas do Estado, da União, obrigou ele a devolver. Então eu acho que é uma discussão que tem que se ter, eu acho que você está. Bom, o meu amigo Ronaldo Rangel, a gente está terminando o tempo, eu não sei se faltou alguma coisa a gente conversar aqui. Não, acho que eu queria te... Vamos terminar aqui, eu queria agradecer a tua presença, Ronaldo. Futuro... Eu queria te deixar uma informação de algo, assim. Claro. Eu tenho sido muito perguntado sobre como vai ser o próximo pleito e eu vou falar o que eu falei antes, né? Eu só vim candidato para entregar aos profissionais do estado do Rio de Janeiro 23 itens que eu acredito que são. Se o Miguel conseguir entregar... Você acha que ele vai ler o teu programa e vai tanto é que ele tá... Olha só. Tá implantando alguma coisa? Claro. A busca do acordo da internet, da inteligência artificial, lançou agora mas lançou agora com a NVIDIA. É obrigatório, né? Não, mas olha só. Não tinha. É? Beleza? Fez agora. A criação do grupo técnico para avaliação de estruturas já criou de forma errada. É uma discussão boa. De forma errada. O CREA não tá pra vida pra isso, não, mas tudo bem. Então, não tem dinheiro. Eu monto uma equipe técnica. Então, vamos lá. Show. Tá fazendo o que tava na minha proposta, não era dele. Ok. Se ele entregar, tá de boa. Se não entregar, pode ser que Miguel não tem nem programa de trabalho, mas é bom. Não, mas é isso. Miguel, Ronaldo, um abraço, felicidade para você. Desculpa, gente, essas coisas acontecerem aqui. Eu queria dizer que eu tenho um prazer imenso conhecê-lo. Eu respeito você pra caramba. Acho que você é um daqueles profissionais que merece a consideração. Eu diria que daqui a 3 anos você pode voltar a ser candidato, que eu acho que você vai ter mais votos que teve. Eu acho que você vai trabalhar nesse sentido os últimos 3 anos. Eu acho que você deveria ir para dentro do plenário do CREA, através do Clube de Engenharia, do Sindicato de Engenheiros, de alguma associação, trabalhar dentro do plenário para você poder ser um cara ter mais visibilidade. Então, e aí te levar. O que você falou, é o que eu estava falando antes, né? Te peço perdão, é só para voltar e eu vou encerrar. Eu vou lançar uma entidade de classe. Bom. Beleza? Associação de Engenheiros Técnicos. Por que eu vou te falar isso? Hoje nós vemos, nessa era de engenharia, um monte de baboseira sendo apresentada na internet sem realmente ser técnico. E a ideia é que a gente trabalhe as normas, apresente as normas e traga uma engenharia técnica, como era da época, que não tínhamos computadores, mas tínhamos profissionais que conheciam e se referenciavam em cima delas. Então, essa é uma ideia que eu tenho, tá? Que já está sendo caminhada e que a gente vai trazer e convidar. E eu queria também convidar você, profissional, a buscar, né, uma entidade de classe para que pudesse te representar, que você se visse bem representado, não apenas como amigo do rei, tá? De amigos do rei, mas de pessoas, inclusive, que tivessem a disposição, o peito, de lutar pelo que você acredita como profissional, pela cadeira que você senta e pela engenharia que você quer para o Rio de Janeiro. Então, te agradeço a oportunidade, meu amigo, tá? O carinho. Marcão, você é um cara que tem meu respeito, a gente pôde falar isso o tempo inteiro, desde antes, tá? E durante toda essa caminhada, você era um cara que eu sempre ligava, a gente batia papo, e a gente, papos longos e de forma clara, a gente sempre buscou ser mais claro, uma interação, e eu sou muito grato, de verdade, de coração, como homem, não pelo profissional só, tá, Marcão, mas pelo Marcão, pessoa, o pai da Nath, o cara que me recebia, me tratava com educação, com respeito. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, não com o engenheiro só Marcão, mas com o Marcão, que sempre me recebeu de forma muito educada e carinhosa. Obrigado, Ronaldo Rangel. Te encontro em 2029.